Para ajudar, né? Me diz uma coisa, como que é a realidade que vocês dividem entre os membros? Existe alguma diferença do sustento entre os membros que são dedicados à música, os membros que... Como que é entre os membros a realidade? Como que vocês encontraram um caminho para isso? Sim. Porque, por exemplo, o cara que está na música, a comunidade de vida, o cara todo dia está viajando, Sim. né? Dorme, não dorme, é uma loucura. Os caras, principalmente os meninos que são solteiros ainda Sim. e tal, que estão para cima e para baixo e tal, não sei o quê. E tem aqueles que estão ali na casa, cuidando no dia a dia, Sim. que tem vida comunitária, aí aqueles... Como que é toda essa realidade hoje na Cola de Deus? A gente já passou por várias fases disso. Como que funciona hoje? Um pouco mais fácil. De explicar, né? Porque hoje nós somos a maioria... Aliança. Nós não, porque eu sou vida, né? Mas nós temos a maioria da realidade na Cola de Deus em aliança. Então, assim, hoje os cantores são todos aliança. Todos? Todos. Eu não tenho ninguém... os membros da Comunidade de Vida, porque nós reabrimos a casa em janeiro desse ano. Nós tínhamos fechado em 2022 porque a gente viu que não conseguia administrar então tudo. Cada um tem sua vida, os cantores. Exato, hoje. Os cantores. E ao longo desse tempo a gente veio buscando o que é justo. Tá. É justo o quê? É justo eu pagar pra eles por mês? Sabe? Esses pormenores, assim. Então hoje a gente tem uma realidade, né, de contratos com todos eles para que eles consigam exercer a missão e também consigam se dedicar, às vezes, à vida missionária, que é a missão também, né? Vai ser fruto ali. É o trabalho, mas o foco dele é a evangelização. Mas também consiga, por exemplo, ficar 12 dias no Marajó. Certo. Ficar uma semana e ir para o albergue, que a gente também preza por isso, né? Que os nossos, principalmente os cantores ali, que estão sempre nos palcos, que a galera vê nas gravações, que eles também tenham esse tempo e essa imersão nessa realidade das missões menores, né? Que não são vistos. A gente tenta e trabalha isso. E para isso, a gente fez de uma maneira justa, a gente vem ajustando isso desde 2022. Esse ajuste vem acontecendo. Porque não é fácil eu chegar para você e falar assim, a partir de agora é isso. Tá, você ganhava 1.000, agora você ganha 500, tá? Ou agora você ganha 5%. Tá, mas quanto que é 5% da minha vida? Não sabe. Então a gente fez um plano de ajuste para isso. Então ano após ano a gente veio, os eventos estão crescendo, vamos ajustar. A gente sabia qual era o ideal desde 2022. Falando de um negócio, né? Nós fizemos consultoria e as empresas falaram assim, o ideal no formato que vocês têm para ficar justo é que seja tantos por cento para quem canta. Sim. Esse é o ideal. Então tá. Quanto tempo a gente vai demorar para chegar nisso? Porque se eu fizer do dia para noite, eu prejudico os meninos. Prejudico muito. Eles não sabem ainda viver, né? O pessoal que... Uma coisa é você trabalhar num emprego e ter um salário fixo. Outra coisa é ser comissionado. Mano, como assim nesse mês eu só ganhei R$500? Hoje tem show, amanhã não tem. Amanhã não tem. Então, até eles aprenderem a lidar com tudo isso, né? E eles sabem disso. A gente fez de uma maneira em que a associação foi adequando essa realidade e buscando dar os passos com as metas para que chegasse no ideal. Então hoje eu percebo que nós chegamos no caminho, no cenário ideal, que nós vemos aí quase mais de 3 anos trabalhando muito nele para que os instrumentistas, os cantores, eles consigam sair para a missão, cumprir a agenda, respeitando, por exemplo, as nossas direções. Eles não saem todo final de semana, eles têm que ter fim de semana em casa, com a família, na missão local. Por exemplo, esse último fim de semana, que eu estou gravando aqui com você, nós tínhamos 2 eventos simultâneos da comunidade. Então, eles foram para algum tipo de evento, mas eu tive gente que ficou o tempo inteiro nesses eventos, e são dos ministérios principais. Então, assim, eu preciso fazer com que o fluxo financeiro permita com que ele tenha esse momento. Porque senão, eu tenho alguém que vai ser muito bom, um artista muito bom, que não tem vida comunitária. E esse não é o foco da Colo de Deus. Sabe, eu acho que nós conseguimos expressar como a gente expressa, porque a gente tenta manter o máximo possível esse elo comunitário. O máximo possível. Sim. Em todas as coisas. Porque muita gente está com a gente desde que nós não conseguimos dar salário. A pessoa trabalhava com a gente com um pouquinho que a gente conseguia pagar e tinha um outro emprego e se desdobrava até hoje conseguir viver ali, o trabalho dele ser aqui na comunidade, sustentar sua família dignamente. Sabe, algo que o padre que acompanha a gente sempre falava: Guilherme, não se preocupe com o valor, se preocupe em dar dignidade. Sim. Porque assim, às vezes para uma família, sei lá, R$5.000 dá para eles viver de maneira digna. Tem outra família, vai precisar de R$10.000 para viver de maneira digna, dependendo de onde mora, do que faz, né? Por exemplo, eu fico batendo na cabeça
Porque eu sempre vou para essa reunião com o bispo de blazer. Pô, aí uma vez falaram, Guilherme, você sempre tá com blazer cinza. Foi então, para eu comprar outro blazer, a gente precisa de mais dinheiro. Então, todas essas questões que são particulares da vida dos membros, a gente precisa fazer uma boa leitura para ser justo. Né? E justo não é todo mundo recebe 50 centavos. Não. Para um mais, para outro menos. Então a gente demorou para fazer isso. Porque desafio, assim, né, é virar o barco, sabe? Estávamos indo aqui para esse lado, vamos precisar ir para esse lado. Nós já passamos o tempo em que, por inspiração de Deus, por a gente perceber um nível errado em relação ao financeiro que ninguém recebia por missão na colo de Deus. Ninguém. Vai ter que ter um trabalho fora, porque foi um direcionamento. A gente estava se perdendo. Então, nós fizemos isso. A galera tinha que ter outro trabalho. Tinha gente que trabalhava na sede, em outros setores, se desdobrava para ir em missão e tinha que dar conta do serviço, mas porque era um direcionamento. Não vai receber. Até Deus apontar com clareza que nós, hoje, conseguimos sair para um show e saber, olha, nesse show terei remuneração. E isso não contaminar minha alma. Sim. Porque quando a gente percebe que está assim e a gente não tem nenhum problema em fazer, a gente tira. Eu prefiro, talvez, não ter um membro, ou talvez ele sair porque queria fazer show, ou ficar chateado comigo porque não faz show, do que eu colocar ele no palco e ele perder a sua alma. E eu não tô falando dele vender alma pro diabo, meu Deus, agora virou... Não, de pensar só no dinheiro. Pensou só no dinheiro, pra gente ter um grande problema. Né? E a gente que mexe com muito evento, a gente sabe, gira muito dinheiro. Gira muito dinheiro, né? Então a gente tem muito essa preocupação. E hoje nós, membros de vida, a gente tem os valores estipulados pela nossa assembleia, né? E a galera, os solteiros também, né? A gente consegue, eles moram na nossa casa, na nossa chácara, que a gente, graças a Deus, conseguiu comprar no fim do ano passado, depois de muito trabalho. Tem que ir lá, né, amor? Tem que ir lá. Eu não conheço nem galpão, nem chácara, nem Nossa nada. senhora, cara, não acredito. E já fui lá, já fui perto. Que coisa feia, né? Feio mesmo. Tem que resolver isso daí. Vamos resolver isso daí. Eu vou de breve. blazer cinza, pra combinar. O pior que o blazer cinza eu tive que me desfazer, cara. Porque já não dava mais. Não, né, eu vendi os antigos, mas que já tava batido. tava velho, porque não cabia mais, tá brincadeira. Não cabia porque eu emagreci. O pai tá magro. Cara, ele tá pegando meu pé mesmo hoje. Brincadeira. Agora, sabe qual a sensação que eu tenho, cara? Assim, é que existe um mover no carisma da Colo de Deus de uma atualização criativa do Espírito Santo constante, né? Porque, tipo, da música, da própria... do próprio carisma em si, e depois atingir artistas, aí depois não sei o quê. É como se houvesse um mover constante de uma atualização, porque já tem gente velha na colo, já tem gente com um bebê, com um menino grande, com não sei o quê e tudo, mas uma atualização criativa, mesmo ainda com esse pessoal, mas é algo natural do carisma, ou é algo que entre vocês, a gente precisa pensar algo novo, como que é isso, cara? Eu acho que isso é uma graça. São João Paulo II, ele escreve uma carta para as congregações e ele fala justamente para as congregações que não tem mais a figura da fundação. E ele diz que era necessário aos membros. Ele tem uma frase bem assim, muito marcante, eu já dei formação várias vezes disso na comunidade. Resgatar do fundo do baú a essência carismática de uma forma criativa. Então ele falava, tem que meter a mão lá no fundo e trazer o que está no fundo, só que agora de uma maneira nova. É próprio do carisma, faz parte, só que nós apresentamos de uma nova maneira, de acordo com o tempo. E na comunidade é tudo muito espontâneo. É tudo muito espontâneo. Por exemplo, a novidade que teremos aqui em breve. Espontâneo. Aí vai parecer, meu Deus, como que vocês pensaram nisso? Não sei, cara. A gente tava um dia e falou, vamos fazer desse jeito? Vamos. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo. E a gente faz algo que a gente busca não perder. Nós aprendemos, o tempo de fundação é não deixar de ser ousado. Coragem de ousar. Não temos medo de errar. Foi o que eu falei, assim. Ó. Inclusive, achou que tá errando, pode mandar mensagem. Se estiver errando mesmo, a gente corrige. Se não for nada a ver, for apenas gosto pessoal, o que acontece muito, a pessoa não gosta e bota assim, e ter coragem de errar, assim, se for o caso, errar, não significa jogar qualquer coisa sem prudência. Exatamente. Vocês têm uns crivos ali. Exato. Mas às vezes, né, acontece. E é justamente esse foi da maneira que nós fomos para Maringá. Cara, nós morávamos em Jandaia, não conseguíamos fechar as contas. E Deus começou a inspirar pra gente ir pra Maringá. E o bispo falou, vem. Fizemos as contas, vai aumentar bem. O que a gente vai fazer? Trabalhar mais. E a gente foi.
A gente foi para um espaço 4 vezes maior. Aí, graças a Deus, uma capela digna e tudo. Arriscando. No primeiro mês a gente teve que demitir gente, porque a conta não fechou. No segundo também. No terceiro eu falei, Jesus, se tu fez isso comigo, não, eu tô passando vergonha. De repente as coisas melhoram. A gente consegue contratar o pessoal de volta e começa a crescer. Sabe por quê? Porque a gente ousou. Eu até falo, até o nosso consultor diz, né? O senhor conhece bem, senhor Paulo. Como vocês planejaram isso? Deus disse. A gente estava rezando, Deus falou que era para fazer, o bispo disse, a gente se lançou. E deu certo. Por que vocês não fizeram lá? Porque vocês conseguiam guardar algum dinheiro e vir com mais segurança. Porque Deus falou para vir. Então a gente sempre foi muito ousado nisso. Sabe? Nas camisetas, na produção das artes, na Bíblia, nos clipes, tudo. Nos eventos. Às vezes as pessoas chegam nos eventos e você vê aquela loucura que é e fala, pra que tudo isso? Não precisa. Se vocês fizessem bem menos, ia sobrar dinheiro para vocês, tá? Mas o foco não era sobrar dinheiro. O foco era meter esse monte de telão para um cara que vai num qualquer evento por qualquer aí, evento, Lollapalooza, no Lollapalooza da vida, Rock in no Rio. Rock in Rio, esse aí que eu tava tentando lembrar, até fugiu. No Rock in Rio, fala, caraca, mano, que é isso? Que esse monte de LED, esse monte de telão? Essa é a ideia. Porque o nosso carisma é trazer de volta para o seio da igreja os afastados da fé. Os afastados da fé, a gente tem que impactar ele de algum jeito, Guto. E às vezes, para impactar um afastado da fé, a gente tem que ser ousado. É o cara que, por exemplo, e aconteceu muito, abre o YouTube, escuta Mó Vibes e fala assim, isso é da igreja? Deixa eu ver. Aí depois escuta outra. Aí de repente escuta Yeshua. Aí de repente escuta outra. Aí de repente cai numa pregação e tá chorando no sofá. É isso que acontece. E isso não é loucura da nossa cabeça. É o que a gente tem de testemunho. Então é o cara que abre o nosso projeto novo e começa a escutar a música de queimar na presença de Deus e fala, o que é isso? E daí a pouco escuta outra e tem uma pregação minha no meio que a gente está fazendo de maneira intencional agora e fala, meu Deus, cara, isso é igreja. Esse é o intuito. Não é ser um 007, mas é fazer o que Paulo fez naquele Areópago. Esse aqui é o Deus desconhecido. Você estava buscando, menino, pornografia na internet, você acabou de encontrar o amor da sua vida, é Jesus. E ele se vê preso nisso. E a gente sabe, como marqueteiros, como a gente chega nisso. Isso para um evento, isso para uma pregação. Eu acho que por isso a gente gosta tanto de arriscar e parece, meu Deus, é sempre uma novidade. Porque a gente sabe, as coisas atualizam rápido. Até um tempo atrás, as pessoas estavam migrando para o Instagram. Agora nós temos o nosso público-alvo no TikTok. E aí? Aí eu tenho uma leva de galera que a gente está atingindo agora no YouTube. E o pessoal assiste os shorts. E, meu Deus, é muita coisa. E a gente precisa entrar em tudo. Inclusive, a gente percebeu, olha, a nossa agência tá faltando alguém novo. Porque a nossa galera tá chegando, quase 30, a maioria. Né? Só a maioria são membros. Pô, aí o Heitor disse, tem um menino, cara, 18 anos. Ele é o cara do TikTok e a gente podia trazer ele para trazer ideia, para rejuvenescer. Falei, vamos trazer. Vamos deixar ele aqui uns dias com a gente para ele falar de coisas novas. Porque assim, às vezes a gente acha que tá fazendo muita coisa nova e já tá passando. Porque a gente já pegou um tempo assim de olhar pro nosso marketing e falar, cara, isso aqui tá ficando ultrapassado. Então nós, como Colo de Deus, a gente não quer chegar nesse nível. Porque nós entendemos, o nosso principal ministério é a comunicação. A forma como nós comunicamos o Cristo. E eu quero estar com os jovens. Então, assim, somos criticados pelas dancinhas. Cara, se é um jeito de fazer esses benditos jovens olhar 5 minutos pro nosso conteúdo... mas quem já foi batizado com o Espírito Santo com uma dancinha? Tá, eu tenho pessoas que já tiveram experiência com Deus, tá? Mas assim, eu preciso que eles parem um pouco. Eles olhem, aí arrasta mais um, até chegar de onde a gente quer. É um caminho. Bento XVI falava muito a respeito disso e é brilhante. Pra gente não fazer o caminho inverso que foi feito com a gente. Poxa vida, quando me pegaram lá atrás, eu fui evangelizado, me ensinaram o primeiro amor, depois me ensinaram a parte doutrinal e aí eu fui tomando rumo na minha vida. Às vezes a gente tenta inverter, sabe? Não, tem que chegar rezando em latim. Não, ele só fala palavrão. Deixa ele falar os negócios. Vamos respeitar esse tempo. É o que acontece com Paulo. Paulo tem aquela experiência com o nosso Senhor. Cara, ele demora quase 10 anos para exercer seu ministério. Né? Às vezes precisa estar um pouco mais explícito. Cara, são 10 anos. Paulo. Agora imagina o nosso jovenzinho. Tem que ter paciência. E nós precisamos entrar com as ferramentas certas. E é isso que a gente busca. Meter a mão lá no fundo e falar, isso aqui é da comunidade, bora fazer. Sim. De que jeito? Desse jeito. E se der ruim? Padre, estamos pensando nisso aqui. Isso é alguma heresia? Não, meu filho, só é diferente. Só é diferente? Então fechou. Então a gente vai fazer. E é isso que a gente tem feito.